tudo isso, Jorge Jesus, ele já é o maior treinador da história do Flamengo? Acho que está entre os maiores, João, pelas conquistas, sim. Você não pode desmerecer outros grandes treinadores que passaram por lá e conquistaram títulos, de jeito nenhum. Mas ele está na galeria, e isso aí é inegável, isso é indiscutível. Por tudo que se projetou do Flamengo, pela conquista do Brasileiro antecipadamente ontem com a derrota do Palmeiras e a vitória do Grêmio, e pela campanha que é merecidíssima, né? O Edmundo falou aqui, eu, por exemplo, não tive a oportunidade de acompanhar o jogo ao vivo, porque estava profissionalmente escalado para fazer Real Sociedad e Real Madrid ao lado do Rodrigo Cassino. Então, tive que fazer meu trabalho profissional durante o jogo do Flamengo e não tive toda a emoção que vocês tiveram, principalmente porque a gente esteve narrando, você, Eugênio e Edmundo comentando. Facincani, eu sei que estava na redação, que estive com ele aqui acompanhando o jogo, porque logo depois participaria também dos programas da casa. Então, eu acompanhei pela internet trabalhando ao lado do Rodrigo Cassino e depois, em casa, fui ver o VT e para poder, né, até ter uma base para analisar. Mas a participação dele, principalmente nas mudanças, o Edmundo já falou aqui, né, com a presença de jogadores até certo ponto mais ofensivos, dão a ele sim essa notoriedade e esse carimbo de um dos grandes técnicos que passaram pelo Clube de Regatas Flamengo. Já é o maior técnico da história do Flamengo? Acho que em termos de grife, sim, né, João? A gente tem que lembrar, porque as conquistas, elas marcam muito. Sim. Né? No Brasil só se constrói ídolos e referências com os títulos. Então, eu acho que tem sempre coisas boas que a gente tem que tirar, lições de situações. Dá para ganhar as duas competições. Essa é uma lição. É uma lição. E aí, alguns técnicos usam de bengala uma série de desculpas para poupar aqui, para poupar ali, né? Para ficar fora de disputas, priorizando outras que nem sempre são certeza de que você vai ganhar. E ele não. E assim, é claro que agora o que eu vou falar parece até que não faz sentido. Mas ele não tem um grande elenco. Ele tem um timaço. Ele tem um timaço. Talvez, entendendo isso, ele não poupe ninguém. Sim. Sabe? Embora foi lá, ganhou do Grêmio, com 8 reservas. Em outras situações, agora mais recente, ele tirou os 2 laterais. Ele teve um jogo que não tinha o Everton Ribeiro. Contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Contra o Everton Ribeiro e... Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz. Então, assim, Rafinha se machucou no intervalo. Então teve situações em que ele teve que jogar. Foi a 6ª vez que ele jogou com o time completo no ano. Então sempre ele teve um desfalque ou outro. Mas ele deu uma lição que não é só poupar, não. É fórmula de jogo. A sua fórmula de jogo, independente de quem você coloca em campo, funciona. E você sempre procura o gol. Ele está sempre em busca do gol, por isso é o ataque mais positivo do Brasil e tem o artilheiro das duas competições. Então a gente nunca sabe qual é o comportamento de um estrangeiro aqui, né? Então tem sempre a dúvida, né, de se o cara vai dar certo. Outros tantos vieram aqui e não deram certo, mas tem que dar a mão para a palmatória, porque ele mudou o patamar do futebol brasileiro. Ou os clubes, ou os times, ou os técnicos aqui do Brasil melhoram e muito, ou o Jorge Jesus vai continuar brilhando aqui no futebol brasileiro. Pois é, e a expectativa agora é essa, né? Que ele continue por aqui, tem contrato até junho de 2020 e após o Mundial haverá uma conversa aí da diretoria do Flamengo com ele para a possibilidade de uma ampliação desse vínculo. O Facincani, Jorge Jesus, em 5 meses, conseguiu o que o Flamengo buscava há 38 anos. E com juros e correção monetária que não existe mais. Juros, correção monetária da época da vovó, né, na época do Delfim. Juros, porque ganhou, além da Libertadores tão sonhada, ganhou junto um campeonato brasileiro sobrando na turma. E 2019 não terminou. É difícil, mas ainda tem o Mundial pela frente. Ele é o maior técnico da história do Flamengo? Está na galeria, né? O Carpegiani ganhou também em um mês uma Libertadores e um Campeonato Mundial, né, com o Flamengo.
tem de se respeitar também essa conquista, pegou um projeto muito bem feito pelo Cláudio Coutinho, mas foi lá e ratificou essas duas faixas importantes que justamente deram ao torcedor do Flamengo essa obsessão de 2019, tentar repetir tal feito e conseguiu. Eu me lembro que o Edmundo colocou muito bem essa muleta de tentar achar alguma brecha para poupar, para uma desculpa, para mascarar um trabalho que às vezes é incompetente, que não está rendendo em 1, 2, 3 competições, você culpa o calendário, etc e tal, então você só foca em uma para evitar um tipo de desgaste que eu não entendo de onde que é e o porquê também. Me recordo em 95, o Grêmio chegou em 3 frentes no primeiro semestre. Foi campeão gaúcho, fez a final da Copa do Brasil com o Corinthians e ganhou a Libertadores. O Palmeiras, em 99, fez 3 decisões no primeiro semestre. Copa do Brasil, se não a decisão, mas a semifinal com o Botafogo. Ele fez a final do Campeonato Paulista com o Corinthians e foi campeão da Libertadores contra o Deportivo Cali. O Cruzeiro, no primeiro semestre, em 2004, já era líder do Campeonato Brasileiro, foi campeão mineiro e foi campeão da Copa do Brasil, né? Então, 2003, aliás. Então dá para se fazer. Dá para se pensar em uma equipe que joga intensamente 1 ou 2 semestres, buscando uma outra, uma terceira competição. É só você querer ter um trabalho que exija competitividade do elenco. A questão toda é que hoje a educação de alguns atletas, e mesmo também alguns técnicos que estão aqui no Brasil, não tem mais essa cultura de conseguir, sabe, trabalhar o foco mental do cara 100% ao longo de boa parte do ano. E isso, lógico, se evidencia nesse tipo de situação que a gente tem visto recentemente de equipes que têm aberto mão de competições importantes, da base que é o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é onde você constrói o seu projeto, que é onde você constrói o seu elenco, que é onde você constrói a sua forma de dar ao seu time a solidez necessária e a força competitiva para brigar em outras frentes de mata-mata que você tem em disputa simultânea. Então, isso para mim hoje ficou muito evidente. O que o Flamengo fez foi um resgate de algo que o Brasil já fez há muito tempo e fez muito bem, e por isso que antigamente era tão forte, porque o foco mental dos jogadores era muito melhor trabalhado. Muito bem, nós vamos já mostrar a narração brasileira da apoteose rubro-negra, os 3 minutos mais fantásticos da história do Flamengo, de 124 anos, e também uma narração argentina. Como será que Los Hermanos transmitiram esse momento que marcou também a história do River Plate? Mas eu quero ouvir a opinião do Eugênio Leal. Eugênio, Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo? João, eu sou muito reticente com relação a essas afirmações, assim, é o maior da história. A história do Flamengo é muito grande, começou em 1895. O time teve grandes momentos, teve tricampeonatos nos anos 40, teve a era Zico, um time que foi montado pelo Cláudio Coutinho e depois seguiu após a morte dele com tantas conquistas. O Flamengo é uma história muito extensa e a do Jesus é marcante. Ele já entrou, ele já escreveu o nome dele na história do Flamengo. Mas a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Ele tem 5, 6 meses à frente do clube. Nesse momento é o cara, porque óbvio, aconteceu agora, no final de semana, ele está lá em cima, no auge. Mas a história é uma coisa que a gente mede com o tempo, depois que passa, para a gente poder avaliar qual foi o real peso. Então, nesse momento, é um fato. Ele está na história porque conquistou 2 títulos muito importantes no mesmo final de semana, jogando futebol maravilhoso. Agora, se vai entrar para a história como maior, a gente precisa esperar mais uns 5, 10, 15 anos para a gente poder medir, avaliar com precisão, com realismo, porque nesse momento a gente está dentro de um contexto do calor da emoção, do fato jornalístico, que às vezes nos tira um pouco do equilíbrio. 3 semanas, de repente? 3 semanas não, 5, 10, 15 anos.